Olá, meu irmão querido, minha irmã amada, prezados amigos, aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Os chamados do reino, os filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículos 8 e 17. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo, no capítulo 5, ele agora nos faz lembrar que somos chamados para o reino de Deus. Recebemos a chamada de Jesus. Jesus nos atraiu, Jesus nos perdoou, Jesus nos salvou, nos fez participantes do reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 2, diz que foi o Pai que nos fez idôneos a participar da herança dos santos na luz. Ele prossegue dizendo que Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino do Filho. Fomos transportados, chamados, fazemos parte agora do reino de Deus. Fomos chamados do reino para andar como filhos da luz. E esse texto nos mostra que os filhos da luz abandonam completamente as obras infrutíferas das trevas, abandonam o pecado, não tem mais comunhão com o pecado. Os filhos da luz, os chamados para o reino, andam com toda prudência, andam com toda sabedoria, frutificam no poder do Espírito Santo. Na vida daqueles que são filhos da luz, se percebe com facilidade como vivem na bondade, como vivem a justiça, como vivem a verdade, porque bondade, justiça e verdade é fruto da obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Somos chamados para o reino, e os chamados para o reino procuram entender a vontade de Deus. Quando conhecemos Jesus, quando entregamos a nossa vida a Deus, passamos a ter todo o interesse de agradar ao Senhor. Portanto, é dever nosso entender e seguir a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus, como Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, é uma vontade sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável. O Senhor Deus quer o melhor para os seus. Será sensato aquele que busca entender a vontade de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus para entender qual é a vontade de Deus. Cultive uma boa vida espiritual para buscar entender a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. E que tal começar? Comece falando como crente, comece falando como espiritual e não carnal. Comece tratando como espiritual e não carnal. Comece se relacionando com as pessoas de forma espiritual e não carnal. Lembre-se de agradecer a Deus como crente, como homem e mulher espiritual e não como carnal. Ame ao seu próximo, tema a Deus, busque ao Senhor, porque isso os filhos da luz, os chamados para o reino, devem fazer todos os dias. Então, por hoje, é lembrar que fomos chamados para viver no reino de Deus, e os chamados para viver no reino de Deus andam como filhos da luz e buscam entender a vontade de Deus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.